contextualização sobre esse texto. E o interessante é porque ele chama bom dia. Diga para o seu irmão, é bom dia. Fala para ele, não é boa noite. Por quê? Porque o devocional, ele é uma bênção para nós fazermos no primeiro momento do dia, ao acordarmos. E depois disso ele traz uma conclusão. E por que eu falo no primeiro momento do dia? Porque durante todo aquele dia, essa palavra ela vai trabalhar no seu interior e você vai viver experiências preciosas na presença de Deus. Então vale a pena. Nós temos ainda ali alguns exemplares, custa apenas R$8. Amém, queridos? Você pode levar também para sua família, para alguém que você quer que faça o devocional junto com você. Você pode criar um grupo no WhatsApp, montar um grupo de evangelização. São palavras assim bem simples e bem contextualizadas, qualquer um consegue entender, meu irmão. É uma bênção, uma ferramenta especial para que você possa aí ser abençoado e abençoar a vida de muitas pessoas. Amém, querido? Então você pode depois passar lá na livraria e adquirir, porque nós já começamos amanhã. E você não vai começar o ano e já começar atrasado, não é verdade? Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Nós vamos abrir a Bíblia aí em 1 Samuel, no capítulo 16. Quero ler com você o versículo 1. Diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém Samuel disse: como irei eu? Diga, como irei eu? Aí ele fala assim: pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. Diga, e eu te farei saber. Diga assim: primeiro você precisa me obedecer e ir até lá. E quando você chegar lá, aí eu vou te falar o que você tem que fazer. Diga assim: a cada passo de obediência, uma nova porta de entendimento se abre. É simples ou não é, meu irmão? Ele fala assim: e eu te farei saber o que has de fazer, e ungir-me-ás quem eu te disser. Existem algumas coisas engraçadas em Deus que às vezes a gente não entende, né? Quando Jesus ele encontrou com Paulo no caminho de Damasco, Jesus falando com Paulo, tete a tete. Aí você percebe uma coisa, meu irmão. Jesus fala para Paulo assim: ó, vai lá para Damasco e espera lá. Por quê? Porque lá te será dito o que você vai ter que fazer. Mas presta atenção, meu irmão. Será que você não vê o senso de humor de Deus? Assim, eu já estou aqui, tá eu e Deus. Deus, por que você já não me fala o que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que ir lá para depois você me falar o que eu tenho que fazer? Deus, ele tem um senso de humor incrível, meu irmão. E posso falar, quem vai falar com Paulo lá na rua direita não é Deus, mas é quem? Ananias. Porque a primeira lição que Paulo ele aprende é que no reino de Deus ninguém anda sozinho. Amém, queridos? Então Samuel ele recebe uma direção de Deus, e no versículo 4 a Bíblia diz que ele toma uma atitude. Então, amém? Diga assim para o seu irmão: toda vez que você ouvir uma palavra e em seguida você não tomar uma atitude, ela acaba se perdendo na sua vida. Tem coisas que são tão simples, né, meu irmão? Eu vejo lá, Deus falando para Abraão: olha, vai lá e me entrega Isaac.
E a Bíblia fala: e levantou Abraão cedo de madrugada e foi lá e fez o que Deus falou. Porque toda vez que Deus me fala algo, é porque Ele espera de mim uma resposta. Fala para o seu irmão: Deus espera uma resposta de você. E você viu que aqui Samuel, ele ouve Deus e imediatamente ele responde aquilo com o quê? Com uma ação, com uma atitude. E a Bíblia fala assim: e fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda. Só para você entender uma coisa, meu irmão, antigamente Samuel, ele era uma figura muito respeitada. Por quê? Porque ele havia sido juiz e ele era sacerdote e profeta. Então, quando ele chegava num lugar, ou alguma coisa muito legal ia acontecer, muito boa, ou alguma coisa muito ruim ia acontecer. Então a primeira coisa que o pessoal perguntou, falou assim: olha, é de paz a sua vinda? Aí ele fala assim: é de paz, eu vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: diga, porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porquanto o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse também: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais o Senhor a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo, formoso de semblante e de boa aparência, parecido com o pastor Vinho. Boa aparência, não, mano, está escrito aqui na minha Bíblia. Estou brincando, queridos. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Versículo 13 diz assim: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém? Queridos, deixa eu te dizer uma coisa: um ano, ele não é escrito em apenas um dia. Então, não é hoje que você vai escrever a história do seu ano de 2015. E não adianta eu te enganar, meu irmão. Não adianta falar assim: ó, vem aqui que você vai receber a chave da vitória, porque isso não é verdade. Um ano não é escrito em um dia. Um ano, ele é escrito em 365 dias. É por isso que a gente está chegando no fim de 2014 e diante dos nossos olhos está exatamente o resultado de como foi a nossa vida durante todo esse ano. E a primeira coisa que você precisa refletir quando você chega no final do ciclo da sua vida é sobre como foi a sua vida com Deus durante esse ano. Porque muitas vezes a gente sempre a gente começa pelo lado inverso. A gente começa pelos frutos, mas a gente tem que começar pela raiz. Porque tudo começa
começa nele e tudo termina nele. Ele disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E se não começa nele, vai começar da forma errada, vai começar da forma distorcida novamente. E por que eu estou falando isso? Porque Samuel, na verdade, ele estabeleceu uma história com Deus. Quando eu disse para você que quando ele chegava na cidade, ele tinha um respeito, ele tinha uma credibilidade, meu irmão, uma credibilidade e um respeito, você não adquire da noite para o dia. Você não vai chegar em um lugar e de repente as pessoas vão te respeitar, você vai ter alguma credibilidade ou algum crédito ali, de uma hora para outra. Na verdade, a cada dia, a cada escolha que nós fazemos, nós sempre estamos o quê? Nós sempre estamos escrevendo algo, nós sempre estamos registrando algo. E todos os dias da sua vida, eles estão escritos diante do Senhor. Todos os lugares que você vai, aonde você tem vivido, tudo isso está escrito diante do Senhor. É por isso que Samuel, ele escreveu uma história diante de Deus. O nascimento dele foi fruto de um milagre. A mãe dele era estéril. E quando ele desmamou Ana, levou Samuel. E Samuel foi criado dentro do templo. E você pode falar assim: oh, que bênção que foi isso. Mas a primeira perda que Samuel viveu foi a perda da sua família, a perda dos seus pais. Porque apesar de ter os pais vivos, a Bíblia diz que ele via os pais dele apenas uma vez por ano. Você pensa que é fácil para uma criança viver uma vida, crescer uma vida, viver uma história sem os pais? Eu às vezes olho para as minhas filhas e eu vejo o quanto elas precisam de mim, o quanto elas são dependentes de mim, o quanto a minha figura é importante para elas. É engraçado porque a flor, ela tem medo de água. E a cada vez que eu vou com ela na piscina, ela vai perdendo um pouquinho mais o medo. Ela vai perdendo um pouquinho mais o medo. E a Luísa quer agarrar ela, já quer falar: vem, fulano, não tem jeito, que não sei o quê. Só que qual que é o problema? Quando a Luísa vai, ela fala: não, papai. Só que conforme ela vai confiando em mim, eu vou soltando ela. E hoje a gente foi um pouquinho na piscina. Hoje eu soltei ela, ficou sozinha na piscina grande. E ela falou: olha, eu estou sozinha. Aí eu fui atrás dela e falei assim: filho, o papai sempre vai estar do seu lado para te proteger. Pode ficar tranquilo. Aí passou uns segundos, ela falou assim: obrigado, papai. Aí eu falei assim: obrigado pelo quê, filho? Ela falou: pelo que você disse. Sabe por quê, meu irmão? Por causa da confiança. Agora você imagina Samuel. A primeira perda que ele sofreu foi a ausência dos pais. Alguém cresceu sem os pais aqui? Daniel, você sabe o que é isso, meu irmão? Quando eu tinha 3 anos de idade, os meus pais se separaram. E eles ficaram 6 anos separados. Mas um dia Deus prometeu que iria restaurar o casamento dos meus pais. E aquilo que Deus promete, Ele cumpre. E os meus pais, eles voltaram e estão casados até hoje. Graças a Deus. Porque isso foi muito importante para nós. Agora, uma das coisas que a gente precisa entender é que sempre na nossa vida com Deus, meu irmão, haverá perdas. Toda vez que você viver um encontro com Deus, como Jacó viveu, ele recebeu a mudança de nome, mas Deus tocou na coxa dele e ele perdeu o movimento da articulação. Porque
e recebo algo de Deus no lugar. É por isso que Samuel, ele foi crescendo, na verdade, nesse lugar, ele foi crescendo no templo. E a Bíblia fala que os mentores dele, aqueles que eram os líderes, Eli, a casa de Eli, e os filhos de Eli, Hofni e Finéias, eram pessoas que haviam se desviado do Senhor. Então Samuel, ele tinha de tudo para dar errado, meu irmão. Ele tinha de tudo para seguir o mesmo caminho de Eli e de Hofni e Finéias. Mas a Bíblia fala que quando Samuel, ele era ainda menino, ele estava deitado para dormir, e o Senhor chamou ele. O Senhor disse: Samuel, Samuel. Só que quando ele era imaturo, quando Deus chamou ele, o que ele fez? Ele foi para Eli. Porque quando a gente é imaturo, a gente busca direção com pessoas que não têm discernimento. E aí ele foi de novo. Por quê? Porque ele ainda não conhecia a voz de Deus. Até que ele falou para ele: ó, eu não estou te chamando, mas de repente Deus está te chamando. Então se ele estiver te chamando, fala assim: eis-me aqui, Senhor, fala porque teu servo ouve. Demorou para ele entender. Ele já deveria estar experimentado nisso. Mas então Samuel falou: Senhor, fala porque o teu servo ouve. E Deus falou com Samuel. E Samuel, ele foi o profeta que trouxe uma transição profética, uma transição sacerdotal. A casa de Eli foi deposta. Ele manifestou o juízo. Então, através da vida de Samuel, houve uma mudança governamental, uma mudança sacerdotal, uma mudança profética. A vida de Samuel em si foi uma chave. E por que eu quero chegar aqui? Apesar de Samuel viver muitos episódios de buscar a arca, de colocar a arca na casa de Abinadab, de viver a experiência do Ebenezer. Por que eu quero falar exatamente nesse texto de 1 Samuel, no capítulo 16? Porque Samuel, ele escreveu uma história na presença de Deus, meu irmão. E eu sempre falo isso para vocês. Uma história a gente não escreve do dia para a noite. Às vezes a gente pensa que o Evangelho é uma mágica. Aonde eu vou, alguém vai colocar a mão na minha cabeça, vai apontar o dedo para mim, e Shazam, aconteceu tudo na minha vida. Mas não, Samuel, ele foi escrevendo uma história. Ele foi aquele que ungiu o primeiro rei de Israel. Ele ungiu Saul. E Saul tinha tudo para dar certo. Ele tinha todas as habilidades, a capacidade para dar certo. Mas ele não aproveitou a oportunidade que foi dada a ele. E a Bíblia diz o quê? Que Deus rejeitou a Saul. Então quando Deus ele rejeita Saul, ele escolhe outra pessoa para colocar no lugar dele. Amém? Amém? Diga assim para o seu irmão: existem pessoas que Deus aprova, e existem pessoas que Deus rejeita. Mas não são pessoas melhores ou pessoas piores, meu irmão. O que faz com que nós nos tornemos rejeitáveis a Deus é a condição do nosso coração. O coração de Saul era um coração que Deus não aprovava mais. Tanto que o final da vida dele, ele praticamente enlouqueceu. Mas uma das coisas que a gente começa a aprender aqui nessa lição é que Deus, ele escolhe uma outra pessoa, e ele coloca Samuel aqui com essa missão de fazer novamente essa mudança governamental. E por que eu quero dizer isso para você? Porque eu entendo no meu espírito que essa é a palavra de Deus
para as nossas vidas, para esse ano de 2015. Em 2014, o Senhor nos deu uma palavra sobre a vida de José. E José, mesmo em um ambiente hostil como o Egito, ele manifestou a glória e o governo do Senhor ali. Ele teve as vestes dele mudadas e ele foi revestido de honra. Então ele recebeu autoridade para governar. Mas Samuel, ele vivia ainda um outro tipo de autoridade. Era uma autoridade maior. Ele tinha uma autoridade para mudar o governo. É muito mais do que governar. É uma autoridade sobre o governo. É por isso que eu entendo que o ano de 2015 será um ano de maturidade para as nossas vidas, meu irmão. E é essa porção que Deus tem para nós. Sabe por quê? Porque chegou o tempo, meu irmão, de nós deixarmos de sermos crianças espirituais e nós amadurecermos na nossa vida cristã. Por que eu estou falando isso? Porque quando você é criança, eu tenho duas lá em casa, uma de 9 e uma de 4 anos. Você precisa ficar repetindo a mesma coisa todos os dias. Você precisa ficar falando, vai comer, vai dormir, vai escovar os dentes. Às vezes você fala isso, você ensina. E no dia seguinte, o que a criança faz? Quem é pai aqui? Faz tudo de novo. É ou não é? Por quê? Porque educar é um exercício, meu irmão. Um exercício constante e diário. E você não tem que reclamar dos seus filhos. Você tem que aprender que a paternidade e a maternidade é um lugar de aproximação, meu irmão. Você precisa estar mais próximo dos seus filhos do que você tem estado. Você precisa estar observando mais os detalhes da vida deles. Porque às vezes tem coisas acontecendo com eles e nem mesmo você consegue enxergar, porque você tem sido um pai omisso e uma mãe omissa. E as coisas não acontecem da noite para o dia. As coisas vão acontecendo gradativamente, meu irmão. Os grandes casos de violência infantil, eles aconteceram muitas vezes aonde? Na presença dos pais, com amigos dos pais, com familiares. Por quê? Porque os pais não estavam atentos. Então, se Deus, Ele te deu a oportunidade de você ser pai ou ser mãe, seus filhos, eles não pediram para nascer, meu irmão. Uma vez eu estava assistindo a Super Nanny dos Estados Unidos, ela é mais brava do que a brasileira. Então ela pegou um casal de pais que eles eram pais de 6 filhos. E aí ela falou assim para eles: vocês não quiseram ser pais? Então agora vocês precisam assumir a responsabilidade de vocês de pais. Ah, mas eu estou cansado, mas eu trabalho. Meu irmão, ossos do ofício. Você é pai, você é mãe. Então, assuma a sua responsabilidade. Fala para o seu irmão, esse daqui foi só um bônus na mensagem. Esse é um tempo de maturidade. Porque a criança, você precisa ficar falando, come, bebe, vai lá, vem cá. É ou não é? Sim ou não? Mas quando você é maduro, alguém precisa dizer para você todo dia: Mário, vai trabalhar. Precisa dizer para você: anda, vai trabalhar. Alguém precisa dizer para você: vai escovar o dente. Precisa dizer para você: Rafa, vai tomar banho. A Jéssica fica falando, né? Fica falando em casa, né, Jéssica? Vai tomar banho. Por quê? Porque você já sabe, meu irmão. Porque, ó, e venceu. Preciso ir. Chegou a minha hora. Né? Às vezes você fica assim: rapaz, tem um cheiro de rato morto aqui em casa. Meu irmão, às vezes a resposta está bem perto de você. Querido, você já sabe o que você tem que fazer. Quando você é criança, a Luísa,
vai estudar, desliga a televisão porque você tem prova amanhã. Quem está na faculdade? Meu amigo, você estuda se você não quiser. Se você não quiser, você toma bomba e beleza, você pagou, gastou seu dinheiro aqui na faculdade, fica pra gente e você pode ir embora pra sua casa. Você entendeu como a vida madura é melhor, senhor? É melhor. Porque assim, às vezes as pessoas, elas querem viver com uma colherinha na boca, assim, papinha. Mas eu entendo no meu espírito que Deus, Ele está nos levando para um lugar de maturidade, meu irmão. E nesse lugar de maturidade, ninguém mais precisa ficar dizendo o que eu tenho que fazer ou para onde eu tenho que ir. Meu irmão, a gente como igreja, a gente é muito imaturo ainda. Alguém precisa falar para mim levantar a mão. Alguém precisa falar para mim fechar os olhos. Alguém precisa falar para mim dar a oferta. Como se eu já não soubesse qual é o meu lugar, ou o que eu vim fazer aqui. A gente tem vivido num lugar de imaturidade. E isso se estende à nossa vida cristã. Você pega e você não tem responsabilidade em fazer um devocional, em ler a Bíblia, em não ter uma vida de oração. E aí a gente não amadurece nunca. São todos os anos os mesmos problemas, as mesmas deformações de caráter, os mesmos pecados, as mesmas situações na minha vida. Sabe por quê? Porque envelhecer é uma coisa, amadurecer é outra. Tem gente que está envelhecendo, mas não está amadurecendo. Às vezes você pode não ter uma idade avançada, mas você pode atingir um nível de maturidade em Deus que outros não têm. Tudo vai depender o quê? Da resposta que você der a Deus. Olha para Gales. O país inteiro, o mundo inteiro foi incendiado por Deus. Por quê? Por causa de um grupo de jovens que olhou para um caos espiritual e começou a orar e a interceder, e Deus mudou a história de uma nação e do mundo. Eles não eram maduros o suficiente, talvez eles não tinham uma bagagem intelectual suficiente, meu irmão, mas a maturidade espiritual é outra coisa completamente diferente. E como que a gente vê que Samuel amadureceu? Porque em 1 Samuel 3, quando ele ouve Deus, ele vai para Eli. Mas agora, quando ele ouve Deus, ele não vai mais para Eli, porque agora ele já conhece a voz de Deus. E chegou o tempo de nós conhecermos a voz de Deus. Chegou o tempo de você assumir a responsabilidade pela sua vida cristã. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Tudo no mundo espiritual tem um preço. Pode ficar tranquilo, não precisa colocar a mão no bolso, que não vou falar de dízimo e oferta. Relaxa, fala para o seu irmão, relaxa. Quando eu falo que tudo no mundo espiritual tem um preço, meu irmão, é que para Samuel cumprir a ordenança de Deus havia um preço. E que preço era esse, pastor? Samuel, ele havia construído toda uma história, e de repente, por obedecer a esse mandato de Deus, ele podia ser morto pelo rei. Porque se o rei descobrisse que o profeta estava ungindo outro rei no lugar dele, o rei mandava matar na hora. Meu irmão, quando Saul ele teve inveja de Davi, o que ele tentou fazer com Davi? Matar. Você acha que ele hesitaria em fazer isso com o filho dele? Meu irmão, quando Jonatas ele come o mel na guerra contra os filisteus, porque Saul tinha falado para não comer, Saul ele queria matar o próprio filho dele, meu irmão. Por quê? Porque Saul é um espírito que quer matar a voz profética.
E qual é um dos problemas que a gente vai ter que lutar nesse ano de 2015? É contra o espírito da religiosidade, meu irmão. Saul, ele tipifica na Bíblia, dentre tantas coisas, um espírito da religiosidade. Porque ele cria a própria doutrina dele, ele cria a própria regra dele, ele cria a própria religião dele. Eu creio que dois obstáculos principais nós vamos ter que enfrentar nesse ano de 2015. O primeiro vai ser o espírito da religiosidade. Sabe por quê, meu irmão? Porque a maturidade é um lugar solitário, meu irmão. Nem sempre as pessoas vão entender aquilo que você entende. Às vezes você fica pregando e você prega uma mensagem 2 horas, e quando você conversa com uma pessoa sobre o que ela entendeu daquela mensagem, ela não entendeu nada do que você falou. Às vezes até por causa das próprias atitudes. É por isso que às vezes num ambiente de muitas pessoas, poucos conseguem entender aquilo que Deus ele está falando com profundidade. É por isso que às vezes a pessoa que ela vai atingindo um lugar de maturidade, ela vai se sentindo sozinha, ela vai se sentindo solitária, ela vai falar assim: será que alguém está vendo o que eu estou vendo? Será que alguém está ouvindo o que eu estou ouvindo? Ou será que sou só eu? E é por isso que quando você entende algumas coisas, quando você começa a discernir algumas coisas, o espírito da religiosidade, ele quer justamente fazer o que com a nação e com a igreja? Ele quer cegar o entendimento. E é uma das coisas que nós vamos enfrentar. Vai ter coisas que você vai viver nesse ano de 2015. Ouça, muitas pessoas vão olhar para você e elas não vão entender. Então elas vão te criticar, elas vão falar coisas, elas vão dizer coisas, porque elas não vão estar entendendo. Só que se você tiver um entendimento em Deus, se Deus te falou algo e você entendeu aquilo com clareza, pode ir, meu irmão. Por quê? Porque o entendimento é um lugar de maturidade. Mas diga para o seu irmão: não basta entender. O segundo problema que nós vamos ter que romper nesse ano de 2015, meu irmão, vai ser com o medo. Sabe por quê, meu irmão? Porque Saul, ele entendeu o que Deus queria, mas e o medo de ir, provas? Todo mundo tem medo de alguma coisa. É ou não é, Brenda? Lembra? Quais são os seus medos? Qual que é o seu medo aí, seu irmão? Agora do mar. Ele tinha medo de morrer solteiro. Ó, você viu que o ano de José, né? Zafenate e Pané. Meu irmão, todos nós temos medos. Agora, uma coisa que você precisa entender é que quando Deus fala para Samuel: Samuel, vai para Belém, o que ele estava colocando em risco? Ele estava colocando em risco a vida dele. Ele estava colocando em risco tudo que ele tinha conquistado, tudo que ele tinha adquirido, todo o caminho que ele tinha trilhado. E eu te pergunto uma coisa: se você tivesse que arriscar toda a sua vida para seguir uma única direção de Deus,
Você teria coragem de fazer isso? Quais são os riscos que nós assumimos para tomar uma atitude de obediência? É por isso que Samuel, para obedecer o chamado de Deus, ele teve que arriscar tudo. E quando eu falo que no mundo espiritual há um preço, profs, e o preço é alto, por quê? Porque para entrar no reino, você precisa perder a sua vida. Então qual que é o preço? É tudo. E aí a gente começa a pensar numa coisa. A gente tem medo de perder um monte de coisas. Só que quando você entrega algo para Deus, você não precisa mais ter medo de perder aquilo que você entregou para Deus, porque aquilo não é mais seu. E sabe por que você tem medo de perder algumas coisas? Porque você ainda não entregou isso para Deus, meu irmão. E deixa eu te falar uma coisa: você não precisa ter medo de perder aquilo que você entregou para Deus. Você precisa ter medo de perder aquilo que você ainda não entregou para Deus. Isso você precisa ter medo de perder. Agora, quando você já entregou para Deus, então você não tem medo, porque nada é seu, meu irmão, é dele. Então se eu já entreguei para Deus, sabe o que eu preciso fazer mais? Eu posso descansar. É por isso que a gente tem medo. É por isso que a gente tem medo de perder, Guizão. Porque você só perde aquilo que você ainda não entregou. Aquilo que você já entregou, você não perde, porque já não é teu mais. E por que Samuel, ele sai do lugar dele e ele vai para Belém? Porque Samuel, ele não estava atrás de um título, ele não estava atrás de respeito, ele não estava atrás de uma credibilidade, meu irmão. A vida dele já estava entregue nas mãos do Senhor. É um ano de maturidade. Eu falo assim, pastor, eu já entreguei isso para Deus, eu já entreguei aquilo. Eu olho muitas vezes para a mulher do fluxo de sangue, e eu sabe o que eu falo, Lígia? Eu falo assim, meu Deus, aquela mulher atravessou uma multidão, ela estava fraca, ela podia ser apedrejada, ela podia ser lixada. Por que ela não teve medo? Da onde que ela tirou coragem, Cíntia? Da onde que ela tirou coragem, Ana? Não pode ser apenas um problema que levou ela a passar pela multidão. Mas uma das coisas que eu percebo é que ela olhou para Jesus e ela falou assim: se tão somente eu tocar na orla das vestes dele, eu serei curado. Uma das coisas que você precisa entender é que nunca na história aquele modelo de cura havia acontecido. Então aquela mulher foi pioneira, ela foi a primeira a viver um milagre daquela magnitude. Por quê? Porque a fé dela fez ela enxergar algo que ninguém nunca havia enxergado. Nunca ninguém havia enxergado aquilo. Mas de repente, pela fé ela enxergou, ela falou, e depois aquilo se transformou em um modelo. Porque se você ler depois em João, se eu não me engano, João 6, diz que as multidões, elas apertavam Jesus e tentavam tocar nas vestes dele. Por quê? Porque ela criou, ela abriu um precedente. E a Bíblia fala, todos que tocaram na hora dele, todos que tocavam nas vestes dele eram curados. Mas como que aquela mulher conseguiu? Como que ela foi, profs? E aí eu entendo uma
5. O foco daquela mulher estava nele e não nela. E esse é o nosso problema. Muitas vezes, quando você olha para um caminho, você coloca o foco em você e você fala assim: como que eu vou passar por esse caminho? E você olha para o seu fracasso, você olha para a sua incapacidade, você olha para as suas fraquezas e você fala assim: como que eu vou passar por esse caminho? Mas a diferença entre essa mulher é que o foco não estava nela, o foco estava em Jesus, meu irmão. E esse é o lugar da maturidade, porque as pessoas, quando elas são maduras, elas ultrapassam pelo medo. E por que elas ultrapassam pelo medo? Porque o foco não está nela. Meu irmão, quando eu olho para a minha incapacidade, quando eu olho para as minhas fraquezas, quando eu olho para as minhas limitações, eu falo: eu não vou conseguir, eu não vou resistir. Meu irmão, eu sou fraco como você, eu tenho limites, eu tenho medos também na minha carne, eu sou homem como você. Mas quando eu olho para Deus, então eu começo a olhar para um Deus que é o Deus do impossível. Então eu começo a olhar para homens e mulheres que tiveram a sua história escrita na presença de Deus. Então eu lembro de Ruth, num ambiente de insegurança, ela olhou para Noemi e ela falou assim: olha, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, aonde você for eu irei, aonde você morrer eu vou morrer. Eu falo: meu Deus, mas como que aquela mulher, ela foi louca para fazer isso? O foco não estava nela mais. Então, num ambiente de impossibilidade, ela passou por aquilo. Aí eu olho para José, e a mesma coisa, é José no Egito, sozinho, na casa de Potifar, depois preso, ali, sem perspectiva, sem visão. A única coisa que ele tinha era um sonho. Mas o foco não era ele, o foco era o Senhor, meu irmão. E é exatamente isso que faz com que a gente passe por cima dos medos. Quando existe uma mudança de foco. Você pensa que era fácil para Samuel? Não! Não é fácil para ninguém, meu irmão. Mas ele, de repente, ele ouve uma direção de Deus e ele arrisca tudo. Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Deus, Ele vai colocar alguns aqui em situações em que você vai ter que arriscar em 2015. Por causa de uma direção, você vai ter que arriscar. Sabe, a gente quer estar seguro, a gente não quer correr riscos. Mas para cumprir o meu propósito, eu preciso passar por esse lugar de risco, meu irmão. Diga assim: não tem como chegar no fim. Diga: não tem como chegar no fim sem passar pelo meio. Fale para o seu irmão: não tem como queimar etapas. Eu creio que Deus está te chamando para um lugar de maturidade. Eu creio que Deus está te chamando para um lugar onde você vai olhar para as circunstâncias e você vai assumir riscos. Mas uma coisa você precisa entender, meu irmão: que só assume riscos quem conhece Deus de verdade. Toda vez que eu não me disponho a assumir um risco, eu estou demonstrando o que? A minha falta de fé. O Senhor disse assim, lá em Isaías no capítulo 1:
Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Deus deu uma direção para ele. Agora Deus está chamando uma geração aqui nesses dias, para que se levantem como Samuel, para que gerem o que? Uma mudança governamental. Porque você não apenas vai ter autoridade sobre você, mas você vai ter um outro patamar de autoridade. Porque a maturidade, ela é um lugar de autoridade. Diga para o seu irmão: a maturidade, ela é um lugar de autoridade. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Mateus 28. Versículo 18 que eu falei. E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide. Só vou até aqui. Diga assim: se foi dado a ele todo o poder, o diabo não tem mais poder nenhum. Ele não falou que é todo o poder, todo o poder. Portanto, ide. Às vezes chega o momento de ir, meu irmão, mas muitas vezes nós queremos ficar. Sabe por quê? Porque ficar é confortável. Ficar é seguro, não é? Mas quando chega o tempo de ir, não dá mais para ficar. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Se você puder fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração. A maturidade, ela me leva a entender todos os tempos. A Bíblia diz que existe um tempo para tudo. Tempo de falar, tempo de estar calado. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Tempo de guerra e tempo de paz. Tempo de amar, tempo de aborrecer. E há um tempo de ficar e um tempo de ir. Quando Jesus fala: todo o poder no céu e na terra me foi dado, portanto, ide. Preciso tanto de ti, nada além, nada além. Sua presença. Quero te ver, quero te ouvir.
suas mãos. Se você puder ficar em pé. Diga nada além da tua presença. É o que eu preciso, Deus. Não busque pelo poder, busque pela presença, porque o poder está na presença. Que amasso que orou, que manage. Eu creio que 2015 será um ano de crescimento e amadurecimento. 2015 será um ano de multiplicação. Recordou que a manada emanas. Recordou que não possui emanas. 2015, o Senhor nos levará a outros lugares. E que abaço que orou que amanás. Ele abaço que orou que orou xiguele manava xoele manai. Em 2015 você pisará em lugares que você nunca pisou. Daqui baixo que obarra, adakia, adakele baço que orou ximanai. 2015, Deus ele estabelecerá alianças novas, alianças novas, alianças novas. Daqui abaixo nada que manará abaixo e orou ele mare. Recordou xiriara manará manare. Requebranará abaixo ele manare. 2015 será um ano estratégico. Assim como Samuel, ele se movia debaixo de uma estratégia que o Espírito Santo trouxe para ele. E ele que rabanana chucorobo que amanará. Será um ano estratégico, meu irmão. Se prepare para receber estratégias de Deus. E é o ano de arriscar, meu irmão. É o ano de arriscar. É o ano de voar. É o ano de voar. É agora, meu irmão.
acontecer quando você entrega para Deus. O amor lança fora todo medo. Quase todas as atitudes do ser humano são movidas por dois sentimentos básicos: ou por medo, ou pelo amor. Na imaturidade você se move muito do medo. O diabo te ataca, e por causa dos medos, dos ataques do diabo, você fica reagindo às estratégias dele. Só que toda vez que você anda por reação aos ataques demoníacos, é como se o inferno estabelecesse um plano para a sua vida. Mas quando você é maduro, você não reage mais. Você age movido pelo amor. É por isso que está escrito que o amor, ele lança fora todo medo. Agradeça ao Senhor pelo ano de 2015 que está começando. Nós vamos nos assentar na mesa do Senhor. Hoje é a nossa primeira Santa Ceia de 2015. Todas as crianças aqui. Porque eu queria que as crianças me ajudassem a distribuir a Santa Ceia. Vocês entendessem que a maturidade, ela é um lugar de simplicidade também. Foi por isso que Jesus disse: deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino de Deus. Porque o Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão e Ele o partiu. E tendo dado graças, Ele disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. E por semelhante modo Ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Senhor, é uma honra sentarmos na Tua mesa. É por isso que hoje nós estamos aqui, Pai. Porque nós nos sentimos honrados. Nós te damos graça pelo privilégio, Pai, pela honra de nós nos assentarmos nessa mesa e por começarmos esse ano na Tua presença. Que nós sejamos simples como as crianças, Pai. Maturidade. O caminho da maturidade é um caminho de simplicidade. Nós te amamos, Jesus. Se você puder ficar em pé, as crianças, elas vão distribuir para vocês. Pode irem levando os pratinhos, os copinhos.
diante de ti. Me derramo diante de ti, me derramo diante de ti, me derramo diante de ti. Levante o pão e o cálice. Quero atrair tua presença, atrai a presença. Quero atrair tua presença. Vem
Oh, descerás o Espírito sobre nós, e o poder do Altíssimo nos envolverá todos os dias. Nós te agradecemos, Senhor. Podemos comer todos, em nome de Jesus. Saísse do seu lugar e abraçasse uma pessoa que talvez você não tenha muita intimidade com ela, e orasse com ela e abençoasse o ano dela.